Sejam bem-vindos a mais um Gemona Talks. Cadê Gemona minha? Tirou férias, cadeira. Hoje eu estou aqui com a Cacau para a gente conversar sobre posicionamento como profissional. Como que você tem se posicionado aí? E aí, Cacau, como que você tem se posicionado? Exato. Quem é Cacau no mundo dos negócios? Quem é Cacau? Ou quem é Bru? Ou quem é Gemona minha? Nossa, que não tá aqui, tá ali. Como que a gente se coloca? Por quê? Como a gente comunica o nosso posicionamento é como a maior parte das pessoas vão nos entender. E será que a gente está se fazendo ser entendida? As pessoas conseguem nos enxergar, por exemplo, hoje eu como gestora de projeto ou como facilitadora de ideias? Pergunta importante. Por quê? Por que a gente chegou nesse tema? Esse tema chegou ali nos bastidores para você entender, porque é sempre ali aquela troca. E trocando, alguém falou assim, eu falei pra pessoa, opa, vou dar nome aos bois? Não vou dar nome aos bois. Falei, opa, eu acho que você nunca se posicionou como esse profissional para eu te contratar. A gente tá falando aqui sobre audiovisual, edição, vídeo e a gente no mundo autônomo precisa de profissionais para dar suporte. E eu tô procurando alguns profissionais. Como que eu encontro os profissionais se os profissionais não falam o que eles fazem? Se eles não se divulgam, se eles não têm um material, né, falando não só o que fazem, mas a forma como fazem também. Será que eu tô o tempo todo disponível? Ou será que eu estou iniciando num determinado ramo, um determinado segmento, eu tenho alguns momentos disponíveis? Qual é a minha atuação? Ou qual é o meu desenvolvimento, né? Até quanto eu já estudei, até o que eu posso oferecer? E daí tudo isso é posicionamento, né? É a gente ter uma persona, fazer um personagem em cima disso, do nosso profissional, e mostrar tudo que ele é capaz de fazer, o que eu posso oferecer naquele momento. Eu, Bruna, eu estou falando para todo mundo, isso é um movimento que eu estou fazendo faz mais de... Eu vou colocar nos últimos 6 meses, mais ou menos, como prazer. Eu sou Bruna, planejadora financeira. E aí, parece que pra mim, às vezes eu tenho aquela sensação, Cacau, de tipo, ai, que chato, que cansativo, porque parece que como a gente fala o tempo todo sobre isso, será que tá realmente chato mesmo, assim, de só se apresentar como planejadora financeira? Mas se a gente não tomar posse desse título, né, ou desse segmento, será que as pessoas vão enxergar? A gente precisa tomar posse daquilo que a gente quer ser. Não adianta, se você quer ser uma planejadora financeira, por que não se intitular? Você não estudou para isso? Não se preparou? Hoje você tem um material todo desenvolvido para isso, dedicado a isso. Então você é uma planejadora financeira. E as pessoas precisam enxergar isso tão bem. Assim como a gente se identifica, e daí falando sobre identidade enquanto biotipo, cultura e tudo, a gente toma posse daquilo, a gente fala que, olha, sim, eu gosto de tal ritmo, sim, eu gosto de tal gênero. Por que a gente também não assume aquilo que a gente quer ser enquanto profissional? O que a gente faz espetacular, sensacional. Né? E assumir também os novos rumos, né? Até onde eu quero chegar. Dentro das empresas aí na administração, a gente sempre fala de missão, visão e valores, né? Então por que a gente também não trazer isso para o nosso dia a dia nas comunicações? Então, olha, hoje eu sou planejadora financeira, estamos aqui e quero chegar daqui a um tanto tempo, serei sua referência. Hoje já sou referência, mas serei referência nacional, internacional. Onde é? Isso também a gente precisa colocar, porque as pessoas nos compram por isso, nos compram enquanto produto, né? Então, por isso. Então, se eu, hoje gestora de projetos, facilitadora de ideias, eu tô aqui no campo de São Paulo, Brasil e tudo. Porém, te ajudo em ideias internacionais. E se eu não faço isso ou não me lanço em grupos de trabalho, pesquisa e reuniões, eu comecei como ouvinte em algumas reuniões internacionais e fui me colocando, talvez eu não tivesse acesso hoje a alguns projetos que estão se desenvolvendo. Porque, não sei, não tem influência no inglês ainda, né? Ou não conheço tantas pessoas. Mas se eu ficasse isolada no meu canto e não me posicionasse como, sim, quero ser essa gestora, talvez eu não tivesse o espaço que eu tô abrindo algumas portas hoje. Porque as pessoas começaram a me conhecer. Então, por que aquela menina que estava ali quietinha ouvindo? Quem que é essa menina que mandou uma opinião? Porque você também tem que se posicionar, né? Você tá ali ouvindo, mas, pô, você entende um pouquinho? Coloca uma opinião. O que você acha? Traz uma referência, porque a gente tem que se posicionar com participação, com ação também, né? Então, as pessoas começam a olhar pra gente.
mas a gente precisa se colocar. Se a gente não se coloca, ninguém vai nos colocar nessa posição. Nossa, gente. Ó, eu tô aqui já pensando. Eu ainda até fazia no meu Instagram lá atrás, #Detox Internacional. Então eu não tinha pensado nisso, vou deixar já depois aqui de gravar, vou lá, vou colocar ali, ó, Detox Internacional. É o meu objetivo, fazer conteúdo em inglês, em espanhol. E assim, o idioma, ele não pode te limitar. E aí, por que eu tô falando isso? Porque eu conheci pessoas que começaram a trabalhar em áreas internacionais sem idioma. Significa que todo mundo vai conseguir? Não necessariamente. Eu não tô falando para você não estudar idiomas, não é sobre isso. Mas eu queria te dizer que isso também não pode te limitar, não pode ser uma barreira, assim como ela falou. Eu tô ainda aprendendo mais o inglês para me desenvolver. Às vezes você vai precisar estar exposto para dar aquela corridinha no idioma, estudar um pouquinho mais e se colocar mais em movimento. Eu acho que posicionamento, né, assim como eu falei que é ação, é isso. Então, sou planejadora financeira, né? E estou me desenvolvendo no idioma, estou me desenvolvendo em segmento tal, em seguro, em patrimônio, daí tem diversas áreas. O posicionamento, quando a gente traz, não é só o título, é a ação. Eu acho que é a atitude mesmo do que a gente tem, né? Porque não adianta eu falar que eu sou uma facilitadora de ideias ou trabalho com inovação se eu não falo sobre isso. Exato, se eu não falo, se eu não estou nesses locais, se eu não gero conteúdo, se eu não gero valor sobre... Então, eu só tomo posicionamento quando as minhas atitudes, elas condizem com isso também. Entendi. Não, posicionamento não é intitular-se. E sim, estar em algum ambiente, em conversar com pessoas e explicar cases, no meu caso, né, às vezes falando de situações. Aí tem a tal da autoridade, né, que o pessoal tanto fala. É aí que eu vou lá e linko com a autoridade? Sim, você hoje como planejadora financeira, a sua vida financeira, ela tem que estar organizada. Sim. Não é? Ali no rumo da riqueza. Eu, como gestora de projeto, como estão os meus projetos? Como estão as minhas ideias? Estão organizadas? Estão caminhando? Porque isso também é posicionamento. Bacana. E aí, pode ser que você, Segemo, não esteja pensando, poxa, porque a gente tá falando aqui mais de um campo de autônomo, CNPJ, empresa, mas e no CLT, Cacau? Dá pra se posicionar? Tem jeito, não tem jeito? Porque às vezes a pessoa já ouve e fala, isso daí não é pra mim, não. A gente tem o costume de falar que todo mundo tem que ser empreendedor. Muita calma, né? Ninguém tem que largar CLT pra poder abrir uma empresa pra falar que tá se posicionando. Acho que a gente consegue, sim, fazer um posicionamento dentro do CLT e através disso, né? Então, vamos falar aí um pouquinho do setor administrativo, por exemplo. Se você é convidado para uma reunião, como que você vai para essa reunião? Você tem que se preparar, né? Se tiver uma oportunidade declarada de fala, sim, você quer falar alguma coisa, Bruno? Sim. Você vai estar preparada para isso, porque você estudou. Então você vai dar uma opinião sobre aquilo, mesmo com uma opinião curta, porque às vezes a gente está iniciando ali ainda naquele segmento. Você vai falar, se eu sou tímida, se eu não gosto muito de falar em público, se eu tenho vergonha, como faz? A gente treina, a gente não dá sorte pro azar, a gente treina e todo dia a gente faz isso. Aí a pessoa vai lá toda gaguejando, tremendo, não, vamos treinar antes. Exato, vamos treinar antes, ou vamos faça falas curtas, né? Não quer desenvolver um textão na reunião? Faz uma fala curta, faz até o ponto da sua segurança. Se é um eu concordo, que bom, já é uma frase. Depois da segunda reunião... E um posicionamento também, né? Exato. Depois da segunda reunião, você fala, eu concordo por conta disso, ou eu discordo. E assim você vai criando, mas você vai se posicionando. A gente falou de reunião, mas isso eu acho que vale em várias coisas, né? Eu posso me posicionar enquanto um aprendiz ou enquanto estagiário, trazendo atitudes proativas. Então, eu estou me posicionando como uma pessoa que está à frente, que eu não fico só recebendo demandas, mas eu também posso estar ali solucionando outras coisas pelas quais as pessoas vão olhar e falar assim, ela tem um posicionamento de líder, porque o líder não é aquele que se intitula, é aquele que a gente reconhece. E a gente vai ganhando isso, seja na linha de produção, a gente não está falando só de administrativo, a gente tem uma boa parte da população que está em linha de produção, né? Está na operação propriamente dita. Então, eu, enquanto auxiliar de serviços gerais, eu não posso ter um posicionamento? Eu devo ter um posicionamento. Não sou eu que cuido de tudo isso? Para que um gerente ou um diretor faça o seu trabalho, a galera do café, da faxina, acordou muito antes. Eles também têm posicionamento. Então, posicione sim, independente do cargo, da função ou do segmento, a gente sempre tem a contribuir. Nossa, mas a sensação que eu tenho é que
a gente parece que foi acostumado a se calar, né? Fica quietinha, não fala. E isso também é um ponto, porque de um lugar, que é o que eu vim de um lugar que, pra que falar? Não incomode muito, fique mais ali dentro né? Pra que fazer esse auê? Pra que falar? E aí, como que a gente desconstrói isso? Que nem eu tô tentando praticar na minha vida. Falar um pouquinho mais, me expor um pouquinho mais. O Gêmona, ele é um lugar, inclusive, desse lugar de autodesenvolvimento também. Gêmona minha e eu aqui, vocês estão entendendo, é MBA de comunicação na prática, na força do amor, pra não falar outra coisa. Muito bem. Mas o que você acha, assim? Qual que é a sua opinião sobre isso? Já vou deixar um título aqui pra gente poder falar numa outra situação, que é: será que a gente se acostumou a ficar quieta ou será que nos calaram? Será que somos tímidas ou nos fizeram ficar quietas? Pendura pra gente conversar outra hora. Mas quando a gente vem dessa situação de ser quieto, ser tímido e tudo mais, a gente precisa, ou a gente pode, não que a gente precise, mas a gente pode sim, através desses pequenos autoconhecimentos, e daí todo dia a gente se vê um pouquinho, se reconhece um pouquinho. Então, olha, a minha qualidade é de escrita, então eu posso me posicionar através da escrita. Sim. Nem todo mundo precisa falar. Existe um livro que chama-se O Poder dos Quietos, né? Então ele já tem aí algumas edições aqui no Brasil, e ele fala da importância das pessoas, que não são essas pessoas que são falantes, mas o quanto elas são importantes. Eu trago isso nas minhas aulas também, né? Que nem todo aluno precisa falar, mas a gente precisa se comunicar. Eu acho que então a gente tá falando muito mais da expressão. Como eu posso me expressar, mas aí eu tô falando de uma expressão diferente, não através da comunicação, mas de forma escrita. Eu posso, de repente, fazer um tweet lá. Eu posso... Não, talvez sei lá, vamos tentar desconstruir, escrever alguma coisa no jornal, uma revista, se posicionar, escrever um comentário. É um posicionamento, né? Posicionamento, eu acredito que seja a escolha do lugar onde a gente quer estar. Eu acredito que posicionamento seja isso. Então a gente pode escolher esse lugar e divulgar através da fala, da escrita, do corpo. Tudo isso a gente começa a se posicionar. As pessoas começam a nos ler ou ouvir também. Gente, maravilhoso! Se você tá até agora aqui com a gente, o que você tem que fazer? Já dá aquele like, comenta, coloca aí qual que é a sua maior forma de expressão. E, talvez também como que você quer que te vejam. Isso também pode ser um bom exercício aí pra gente exercitar nesses comentários, porque de alguma maneira a gente pode ali comentar um pouquinho com você, a gente vai trocando, a gente continua esse bate-papo aí nos comentários. Cacau, maravilhosa, gratidão. E você que tá aí, segue a gente em todas as plataformas. E nos vemos até o próximo episódio. Até! Até!